Bom dia a todos, tudo bem? Bom, eu vou falar um pouquinho, vou passar para vocês alguns cálculos, né, equações, para a gente mensurar a energia presente no alimento. E, antes disso, a gente tem que saber qual que é a origem dessa energia, né? Na ração do animal, na fonte de alimento dele, vão ter três fontes de energia: os carboidratos, as proteínas e os lipídios, certo? Nesse caso, para a gente desenvolver esse raciocínio, a gente tem que levar em conta que os cálculos que a gente faz é baseado na condição do alimento. Então, nós temos o seguinte: alimentos na matéria natural e alimentos na matéria seca. Alimentos na matéria natural, que seria? É o alimento in natura, ou seja, sem ser processado de forma que você retire a umidade dele. E na matéria seca, que é o que normalmente a gente tem nas embalagens de ração e nos alimentos fornecidos normalmente para os animais não ruminantes. Uma coisa que a gente é bom salientar é que quando a gente trabalha com os alimentos, seja na matéria seca ou na matéria natural, a gente tem um parâmetro que a gente mensura tudo, que é a porcentagem, certo? Bom, nesse caso, então quando a gente vai fazer os cálculos de alimento, ou os cálculos energéticos do alimento, tudo que a gente vai mensurar vai ser baseado na matéria seca, que é esse volume do alimento desidratado sem a umidade nele presente. Por quê? Tanto os carboidratos quanto as proteínas e os lipídios, eles vão estar presentes nessa fração. Coisa que é bom também a acrescentar é o seguinte: quando a gente for fazer os cálculos, nós não vamos usar esses valores de porcentagem, certo? Porque a porcentagem, ela nada mais é do que um parâmetro que vai nos ajudar a identificar o teor ou a concentração de determinada fração no alimento. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho 1 quilo de alimento, de produto, no caso, na matéria natural, e 600 gramas ou 0,600 quilos na matéria natural. Vocês vejam, por exemplo, que esse alimento na matéria natural tem 30% de matéria seca, enquanto que esse alimento com 0,6 quilos de matéria natural, ele tem 45% de matéria seca. Porém, a porcentagem, como eu disse, ela é indicativo. Ela não é um valor que a gente utiliza para calcular ou para verificar se um alimento ele tem maior quantidade ou não que outro. Por quê? Porque, ó, se vocês forem reparar aqui, a porcentagem, ela só me diz o quanto desse alimento está sendo representado. No caso, 30% de matéria seca, 30% de 1 quilo é 300 gramas. Vocês vejam que 45% de 600 gramas é 270, ou seja, é menor que 30% de 1 quilo. Então, tomem cuidado na hora que vocês forem efetuar o cálculo, porque a porcentagem vocês utilizam para achar o peso, que são os gramas, ou quilos, ou metros, independente do que você for usar, que é o que nós iremos usar nos cálculos. Bom, e nesse caso, a porcentagem, ela, como eu já falei, é uma referência para a gente saber a representatividade daquele valor, né? Qual que é a concentração ou o teor daquela fração. E, normalmente, ele é representado por 1, certo? O 1 é a totalidade, é o 100%. Então, se 1 é o 100%, a amplitude ela vai variar de 0 a 1, certo? Então, nos cálculos, normalmente vocês vão verificar 0, 0,02, 0,25, 0,99. O que seria isso? São as partes dessa totalidade, desse 1. Então, 0,99 é 99%, 0,25 é 25%, e por aí assim vai. Porque às vezes no cálculo eu acabo não fazendo divisões, mas vocês sabem que quando eu multiplico 0,25, é 25%. Nada mais é do que 25 dividido por 100. Que aí, quando você multiplica esse resultado pelo seu produto, você vai conseguir determinar a porcentagem que você está buscando. E como eu disse, quando a gente vai fazer os cálculos de energia, seja ela metabolizável ou digestível, nós precisamos levar em consideração essas três frações: carboidratos, proteínas e lipídios. E como que nós encontramos elas? No caso, as proteínas a gente vai referenciar dentro das tabelas como proteína bruta, os lipídios é extrato etéreo e os carboidratos eles vão estar presentes dentro da matéria orgânica. Então, além dos carboidratos, você tem as proteínas e os lipídios dentro da matéria orgânica. Posteriormente, no cálculo, eu vou indicar para vocês como que acontece isso e como que a gente desconta esses valores de lipídio e proteína. Bom,
Nesse caso, então, a gente consegue identificar a energia, a gente mensura de duas formas, energia digestível e energia metabolizável. Nós temos duas equações. A energia digestível nada mais é do que a energia presente no alimento que é absorvido pelo animal, né? Das frações nutricionais que é absorvida pelo animal. Então, por exemplo, o animal consumirá 1 quilo de alimento, de ração. E nesse 1 quilo, ele consumiu 1.000 gramas e excretou 300. Ou seja, desse 1 quilo, ele absorveu 700 gramas, certo? E dentro desses 700 gramas, você vai ter as frações presentes nele: carboidratos, lipídios e extrato etéreo. No caso, matéria orgânica, proteína bruta e extrato etéreo. E nesse caso, a energia digestível, ela mensura a quantidade de energia presente nessas frações absorvidas, certo? Já a energia metabolizável, ela leva em consideração que o animal, além de ele perder energia para as funções metabólicas, metabolismo, a questão de absorção, processos de degradação do nutriente em si, na hora de absorção, você também tem a perda por urina. Então, a energia metabolizável é o que realmente o animal vai utilizar, vai ter para o seu uso, seja para ganho de peso, seja para funções fisiológicas e demais. Quanto às frações digestíveis, a gente, na verdade, para fazer esse cálculo, seja de energia metabolizável quanto energia digestível, a gente tem que ter o valor dessas frações digestíveis, o quanto que realmente é digerido por esse animal, certo? Então, você vai ter um valor, uma quantidade consumida e uma quantidade excretada. Quando você tira essa quantidade excretada, você subtrai do total que ele consumiu, você vai ter as frações digestíveis, certo? Seja de proteína, de extrato etéreo ou de matéria orgânica. Nesse caso, como frações que a gente vai considerar, são as proteínas, carboidratos e lipídios, certo? E aqui nós temos as equações para fazer esses cálculos. A equação de energia digestível, né? Então você vai ter aqui energia digestível é igual a 5,65. Esses valores em preto são valores fixos, são constantes. Foram feitos estudos e tal, queimas em bombas calorimétricas para poder identificar qual que era o coeficiente de queima ou que você teria como resultado um quantitativo de energia. Então, esse valor e esse valor são constantes, não mudam, são valores fixos, são coeficientes. Então, a única coisa que a gente vai alterar nessas equações, tanto de energia digestível quanto de energia metabolizável, são os valores de proteína digestível, extrato etéreo digestível e matéria orgânica digestível, certo? Bom, e onde a gente encontra? A gente encontra na tabela de alimentos, certo? Ou, no caso, se a gente for trabalhar com um alimento pronto, uma ração já formulada, a gente vai ter as especificações da embalagem, certo? Ou, em caso de prova ou algum estudo, você vai ter essas informações fornecidas. Bom, aqui, então, a gente vai precisar de 3 valores: a proteína bruta digestível, o extrato etéreo digestível e a matéria orgânica digestível. Detalhe, como eu disse, aqui, nessa tabela, você vai ter os valores em porcentagem, que vai indicar para nós o quanto que tem nesse alimento, certo? O quanto de teor ou concentração você vai ter de cada fração no alimento. Então, por exemplo, vamos supor que a gente esteja calculando energia digestível para suínos, certo? Então, a gente precisa do teor de proteína bruta dele, certo? A gente vai ter a porcentagem. Então, a gente vê aqui, ó, proteína bruta, aqui, ó, suínos, a fração digestível. Quanto que é? 6,72. Então, a gente tem aqui 6,72. Fora isso, a gente precisa do quê? Do extrato etéreo digestivo. Para quem? Para suínos. Então, a gente vem aqui, ó. Extrato etéreo digestivo em suínos. Quanto? 3,36. Lembrando, isso é porcentagem. Então, é 6,72% e 3,36%. Após isso, a gente vai precisar de quem? Da matéria orgânica. Então, cadê? Vamos caçar aqui. Matéria orgânica digestível em suínos, porque a gente está trabalhando com suínos. Aqui, ó, matéria orgânica digestível em suínos, 75,6%, certo? Por que que tá tudo em porcentagem? Porque quem vai definir o quanto que vai ser dado para o animal somos nós na hora da formulação. Então, se a gente estiver trabalhando com 2, 3, 4 quilos, independe. A quantidade de peso de cada fração ela pode mudar, só que o teor não muda, ou seja, ela sempre vai permanecer tendo esses valores de porcentagem, certo? Voltando aqui para a fórmula. Então, aqui a gente tem a equação de energia digestível e equação de energia metabolizável. Então, vamos começar pela digestível. Bom, essa aqui, eu trouxe destrinchado já para vocês.
é o cálculo, é a equação de energia digestiva. Então, você vai ter aqui 6,65 vezes a proteína digestível. Então, a gente encontrou o valor na tabela de 6,72. Lembrando, essas equações, elas trabalham com o quê? Gramas por quilo, certo? E, como resultado, vocês vão ter quilocalorias por quilo. Então, vamos lá. 6,72% vezes 1.000 gramas, ou 0,0672 vezes 1.000. E você faz a mesma coisa para as demais frações. 3,36% vezes 1.000 gramas. 75,6% vezes 1.000. Lembrando, gente, aqui está em porcentagem, então vocês têm que converter. Esse valor de 75,6, caso vocês forem multiplicar, ele vai ser de 0,756, certo? A mesma coisa para os demais valores. Lembra quando eu disse que a proteína, o extrato etéreo e os carboidratos, eles estão presentes na matéria orgânica? Porém, como a gente não consegue isolar a quantidade de energia do carboidrato, a gente pega a matéria orgânica e subtrai os valores de proteína e de extrato etéreo, certo? Para a gente conseguir isolar a energia provinda do carboidrato. Então, beleza. Então, tem aqui, ó, a energia digestível é igual. Estão aqui os coeficientes e os valores do peso. Então, proteína bruta digestível, 67,2 gramas. Em 1 quilo, ou seja, em 1.000 gramas, você tem 67,2 gramas de proteína digestível. Aqui, extrato etéreo digestível. Em 1.000 gramas ou 1 quilo de alimento, de produto, você tem 33,6 gramas de extrato etéreo. No caso da matéria orgânica, você tem um valor mais alto. Então, em 1 quilo de produto, você tem 756 gramas de matéria orgânica. E detalhe, aqui a gente desconta a proteína bruta digestível e extrato etéreo digestível. E aí a gente tem aqui os valores, né? Calculados aqui, então você vai ter 379,68 mais 317,52 mais 4,14 vezes o resultado dessa subtração. Então, a gente tem que o resultado aqui, a quantidade de quilocalorias por quilo em 1 quilo de milho é 3.409,72. Ou seja, nós temos em 1 quilo de milho 3.409,72 quilocalorias por. Nesse caso aqui, a gente tem a equação de energia metabolizável. Vejam que basicamente é o mesmo cálculo. Detalhe, qual que é a única diferença? É que aqui o nosso primeiro coeficiente, ele muda de valor. Então, o valor do nosso coeficiente é 4,952, certo? Então, vejam que a única diferença no cálculo em si é apenas o coeficiente da proteína bruta digestível. Então, a gente vai ter aqui o mesmo cálculo e vejam só, a única coisa que muda é esse valor. Então, quando calculado aqui, vocês vão ter esses valores e então nós conseguimos determinar que em 1 quilo de milho, detalhe, você vai ter diferenças de acordo com o milho. Tem milho com alto teor de lisina, tem milho com maior teor de proteína. Então, vocês vão de acordo com o alimento específico dentro das tabelas brasileiras. Então, daquele alimento, milho, grão, no caso, o valor médio, em 1 quilo de milho, você vai ter presentes 3.362,82 quilocalorias por quilo de energia metabolizável. E aí é isso. Vou deixar para vocês um questionário mais tarde. E aí vocês não respondam. Vai ser perguntas bem objetivas, curtas, no máximo 4 ou 5 palavras de resposta. E eu vou registrar a partir daí a presença na monitoria, beleza? Aí qualquer dúvida, vocês também me falem. É bom vocês darem esse feedback para a gente poder alinhar e conseguir, da melhor forma, otimizar o conteúdo da matéria, né? O bacana é aprender, né, e sair sem dúvidas.